Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores que vetará integralmente a proposta do Congresso de criação do passaporte sanitário. A proposta permitirá que estados, Distrito Federal e municípios utilizem os dados do passaporte para suspender ou abrandar as medidas de restrição de locomoção de pessoas vacinadas ou testadas a serviços. O presidente disse não acreditar que o projeto vá passar no parlamento, mas prometeu vetá-lo caso avance ao executivo. Vamos ouvir o que diz o presidente Bolsonaro. O que tu acha do passaporte da Covid? A vacina vai ser obrigatória no Brasil? É isso aí. Não tem cabimento. Daí alguns falam, para você viajar tem que ter um cartão de vacinação. Olha, cada país faça suas regras. Se para ir para tal país tem que ter tomado tal vacina, se não tomar, você não entra. Agora, nós fazemos aqui obrigar todo mundo a tomar vacina. Vai começar até briga dentro de casa, família, um excluindo o outro. Eu não acredito que passa no parlamento. Se passar o veto, o parlamento tem o direito de analisar. Tem o direito não, vai analisar o veto. Se derrubar, daí é lei. O Jornal da Mercosul ouviu a posição da bancada do Paraná na Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei de autoria do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Então a questão é a seguinte: a pergunta que nós fizemos, o senhor deputado, é a favor ou contra a criação de um passaporte sanitário, que a partir desse passaporte, que demonstra que a pessoa tomou as vacinas, ela pode acessar determinados serviços que pessoas não vacinadas não podem. É uma espécie de passe livre para determinadas situações que aquele que não tomou a vacina não pode entrar. E, grosso modo, é isso. Aí nós ouvimos os deputados Paulo Martins, que é ligado ao governo, o deputado Gustavo Fruit, que é a oposição, o deputado Sargento Faur e o deputado Reynold Stephanie Júnior. Nós temos 4 vozes que nós vamos soltar agora para entender a posição de parte da nossa bancada federal. Vamos começar com o deputado Paulo Martins, do PSC. A pandemia tem servido para libertar o idiota e o autoritário que existe dentro de cada um. E essa proposta une as virtudes desses dois perfis, porque ela segrega, ela faz com que pessoas que, por impossibilidade de acesso à vacina, porque não está disponível a todo mundo ainda, fiquem impossibilitadas de transitar. Ela faz com que pessoas que, por razão de consciência ou de saúde, não tomam a vacina e também ficam com as suas limitações de locomoção ali estabelecidas. Então, é um PL que cria o cidadão de segunda categoria. Existe o vacinado e o não vacinado. O vacinado pode circular e o não vacinado fica à mercê das medidas restritivas. Por mais que alguém argumente que é uma forma de devolver pelo menos uma parte da população à vida normal, que maldita normalidade é essa? Onde há cidadãos, de certa forma, privilegiados e uma outra parcela da população tem que ficar apenas assistindo, sendo membros da própria família em condições de liberdade diferentes. Então, é o estabelecimento de uma espécie de apartheid sanitário. E isso é bizarro e serve apenas para ampliar o maldito controle estatal da sociedade. Esse o deputado Paulo Martins. Vamos ouvir a posição do deputado federal Gustavo Fruit, do PDT. Esse projeto do Senado, que agora vai para a Câmara, ele está na linha do que alguns países, principalmente europeus, estão fazendo para dar segurança e incentivar a retomada da economia, do turismo e permitir que haja maior aglomeração, respeitadas essas questões sanitárias e questões de segurança. Porém, isso tudo acaba sendo um debate secundário no momento em que, no Brasil, não há ritmo forte de vacinação. A previsão é que talvez até o final do ano, todos os brasileiros maiores de idade possam ter a primeira dose da vacina. Se nós nos concentrarmos no ritmo de vacinação, é evidente, preservadas as seguranças, as cautelas, como a questão do uso da máscara, será possível uma enorme retomada, com muito mais segurança, confiança, sem medo, independente da existência até de um passaporte sanitário.
ele é importante de um lado, mas corre o risco de segregar em função da lentidão no ritmo de vacinação. Vamos ouvir agora a posição do deputado Sargento Faur, do PSD. Olá, meu amigo Denian Couto. Olha, passaporte sanitário, interessante até para os comerciantes, né, que deixariam de sofrer sanções aí ao receberem pessoas nos seus estabelecimentos, né, pessoas então vacinadas, mas eu vejo com uma preocupação que no projeto ele prevê quase que, digamos que embutido ali, uma obrigatoriedade do cidadão se vacinar. Isso eu não concordo. Como eu não concordo também com essa máscara, principalmente no que tange aí a se tornar quase um símbolo aí, quase que uma marca de gado no cidadão. Acho que sim, devemos ter as orientações por parte do poder público, mostrar o que é certo, o que é errado, mas de maneira menos enfática, menos traumática. E por fim, vamos ouvir a posição do deputado Reynold Stefanes Jr., que afirma que votará contra o projeto. Eu acredito que a intenção dos senadores, ao votar e aprovar a criação do passaporte sanitário por 72 votos a 0, foi boa, mas eu vou votar contra porque eu acredito que cria duas categorias de brasileiros. Aqueles que já foram vacinados e aqueles que ainda estão para ser vacinados, que passam a ter restrições, que eu acho muito ruim. Por mais que a iniciativa seja louvável e até bem intencionada, eu acho que não é correto você criar duas categorias de cidadãos brasileiros. Por isso, eu acho errado o passaporte sanitário. Muito bem, ouvimos aqui, parabenizo o Pietro De Lázari pela produção, ouvimos aqui 4 vozes importantes do parlamento brasileiro, que são vozes de paranaenses. E agora, antes de ouvir a sua opinião, porque eu quero ouvir o que o ouvinte pensa, antes de eu falar a minha. Eu tenho uma posição muito clara sobre essa questão do passaporte sanitário, mas eu quero explicar o que é esse passaporte. Esse passaporte é o seguinte: o cidadão imunizado, o que está imunizado, o que tomou as 2 doses e após a segunda dose transcorreu o período de 14 ou 15 dias, ele vai ter um passaporte dizendo que ele pode entrar em qualquer lugar. Por exemplo, realiza-se um jogo de futebol com torcida. Quem tem o passaporte pode ir ao jogo presencial, quem não tem o passaporte não pode. Ir a um show, a uma peça de teatro, ele pode, o outro não pode. Frequentar balada, o que tem passaporte pode, o que não tem não pode. O que está com o teste em dia pode no passaporte, o que não está com o teste em dia não pode. Por isso se falou na voz dos 4 parlamentares, do Paulo Martins, do Gustavo Frutti, do Sargento Faur e do Reynold Stefanes Jr., os 4 disseram e usaram a expressão segregação. Que você cria 2 espécies, o que está com o passaporte e o que não está. E essa é uma questão bastante delicada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o passaporte assegura e dá garantias à retomada da vida normal e a possibilidade de eventos, a possibilidade de um trabalho mais efetivo, né, abrir as coisas, se por um lado você acelera a economia, por outro, você cria uma distinção entre pessoas de maneira inaceitável, porque haverá os brasileiros com passaporte sanitário e os brasileiros sem passaporte sanitário. Se houvesse vacina para todo mundo, a rodo, liberou geral, tem vacina para todo mundo, só chegar e tomar. Vacina de graça e vacina para todo mundo. Me parece que faria sentido o passaporte. Bom, você não quer tomar? Então, lamentavelmente, para determinadas condições, nós ainda vamos restringir o seu acesso. Faria algum sentido. Agora, com falta de vacinas, com prazo ampliado do que determina a própria bula da vacina, como acontece hoje na maior parte do Brasil com a vacina da Pfizer, você impor um passaporte me parece algo muito temerário. Então, a solução é uma solução torta. O que diz o deputado Gustavo Frutti é muito perfeito, né?
diz o seguinte: é mais tranquilo nós termos a vacina e aqueles que ainda não estão 100% imunizados seguirem usando a máscara e usando o distanciamento para conseguir acessar as coisas, do que efetivamente baixar uma lei meio que forçando e obrigando determinadas condutas. O que percebo é que há ao contrário do que houve no Senado, uma maior resistência na Câmara. E a resistência é total do presidente, que já avisou que vai vetar o projeto de lei. O passaporte sanitário, ele não é de todo ruim, mas a realidade brasileira faz com que ele não... É isso que eu estou querendo dizer. Em outros lugares do mundo, o passaporte pode funcionar. Porque como tem vacina liberada e tem vacina para todo mundo, o passaporte faz algum sentido. Em lugares onde tem falta de vacina, qual sentido faz o passaporte? Ele vai acabar por segregar as pessoas. Isso não é positivo. Mas vamos ver como isso se desenrola na Câmara dos Deputados.